Bora falar de construir autoridade? Que a pergunta que não quer calar é: você quer ser consultado, só contratado? Como é que você quer lidar com isso aqui, né? Quer ser um apagador de incêndio? Quer ser alguém que realmente é estratégico? Porque muitos consultores acabam muitas vezes sendo lembrados só quando o problema já estourou. E aí é para apagar incêndio mesmo, né? Teve uma época lá atrás que eu já vivi isso. Eu brincava até com as pessoas que eu queria muito participar de uma festa fantasia para ir vestida de bombeira, porque eu me sentia sendo a apagadora de incêndio. Foi um ano especificamente que eu falei assim: não, tem alguma coisa de errado aqui. Não posso ser chamada só para isso, né? As pessoas precisam lembrar de mim antes da bomba estourar para a gente poder ser mais consultivo, realmente construir estratégias e, obviamente, olhar para isso com a minha, que a minha autoridade seja reconhecida de alguma forma. Então, gente, fornecedor entrega, consultor provoca, autoridade direciona. A gente precisa escolher ser uma autoridade. Então, vamos construir isso. Primeiro, como? Percepção. Tem três níveis de percepção de um consultor. Então, a gente vai olhar aqui para um nível, para as características principais relacionadas a esse nível e como esse nível é visto pelo cliente. Assim, te ajuda a se organizar aí, tá bom? Vamos juntos. O nível do consultor executante. A característica principal desse executor é espera a demanda e executa o que pedem. Gente, isso é muito ruim. Você não é visto com todo o valor que você tem ainda para mostrar. Então, se você ainda não está sendo visto com todo o valor, tem alguma coisa errada aí, né? Porque como você acaba sendo visto pelo cliente nessa situação? Como alguém de apoio, né? Com um terceirizado, com alguém para operacionalizar alguma coisa. Isso não é legal. Aí tem o nível do consultor especialista, que é o nível que já traz soluções prontas, né, e principalmente para problemas conhecidos. Aqui é visto pelo cliente como um especialista, um resolvedor, alguém que tecnicamente, né, gera um impacto bom. Mas tem o consultor referência, aquele que realmente provoca. A principal característica dele é provocar. Isso fui aprendendo na raça, minha gente, ganhando coragem para ser provocativa. Então, a partir desse momento que eu comecei a provocar, desafiar e antecipar as necessidades do que eu estava vendo ali, eu comecei a ser vista como uma referência. E aí eu passei para um lugar na cabeça dos clientes de uma pessoa com cabeça pensante, um parceiro estratégico que esses clientes precisam ter do lado para poder estar sempre passos à frente, né? E conseguir, como diz o meu lema aqui, que eu gosto muito de sustentar, gerar o maior impacto com o menor esforço. Então, escolhe em que nível você quer estar. Não tem certo nem errado, mas é importante que você saiba que todos eles têm um efeito e uma percepção, certo? O que constrói a autoridade na real, se você quer ficar no B2B como esse consultor que é visto como uma autoridade? A clareza do teu posicionamento. Eu não vou cansar de falar disso. Você tem que ter um tema central. Não tenta ser tudo. Eu sei que muitas vezes você tem muitos conhecimentos, você tem muito repertório, você tem muita experiência, mas para se posicionar como uma autoridade na cabeça do cliente, você precisa ter um posicionamento, um tema central, uma dor que você resolve como ninguém resolve além de você. Você precisa defender uma tese, um ponto de vista, isso é muito importante. Por exemplo, a cultura organizacional só muda se a liderança for confrontada com dados e não com slogans. Cria aqui uma forma criativa para você se inspirar. Qual que é teu lema, né? O que você acredita? Então, isso é muito importante. Segunda coisa, um repertório técnico, mais uma leitura de contexto bem sagaz. Então, aqui você une o que você sabe com o que o cliente está vivendo, e isso traz sagacidade para a tua intervenção. Aqui você traduz o teu conhecimento para um impacto real, prático, percebido pelo cliente. Então, junta teu repertório com a leitura de contexto e se coloca, se posiciona. Terceiro ponto, a tua comunicação precisa ser consistente e contributiva. Ou seja, compartilha cases, provocações, aprendizados, tá? Faz isso nas reuniões com o cliente, mas faz isso no LinkedIn, nas conversas estratégicas. Mostra como você pensa, mesmo quando você não está vendendo.
Isso vai ajudar a aumentar a tua autoridade. Quarto, aumenta a tua proximidade, a tua presença entre as entregas. O que que significa isso? Não desaparece entre um contrato e outro. Mantenha a conexão, mantenha a relação com esse cliente, manda artigo, parabenize esse cliente por movimentações que você viu que ele fez, sugere temas para ele, convida ele para eventos, pesquisa. Estar presente é muito importante, mesmo quando você não está sendo pago, né? Você não vai estar trabalhando de graça, você vai estar sendo lembrado. Então, isso mostra interesse genuíno pelo sucesso do cliente e, obviamente, não só pela próxima fatura. Isso é muito bem recebido. E aí, um desafio para você, Shaper, para a gente fechar essa parte aqui. E o desafio é, reflita sobre a tua jornada atual e identifique agora qual que é o teu tema central. Pelo qual tema você quer ser lembrado? Eles estão casando? Olha para isso. Você tem uma tese provocadora, uma bandeira, né? Qual bandeira você levanta nesse mercado aqui? Com quem você quer ser visto junto? Quais são os clientes, redes, eventos que você quer ser visto? Como você reforça a sua autoridade, a tua comunicação, teus cases, tua rotina? Isso também é muito importante. Então, olha, faz esse check e traz para uma conversa comigo. Eu vou gostar muito de fazer esse exercício contigo. Para facilitar ainda mais, você pode usar esse modelinho aqui, ó. É o nome, né? É, é referência em, porque ajuda que tipo de cliente resolver qual tipo de problema com qual tipo de abordagem. Preenche isso daqui, vamos falar, vamos discutir, vamos ver por onde a gente pode ir juntos. Eu tenho certeza que a gente vai para um ótimo lugar, o lugar da tua autoridade consolidada. Muito bem, e seguimos, né? Porque, gente, essa vida de shaper ela é maravilhosa. Ó, quer aprofundar um pouquinho mais esse desafio aqui? Vou ser ainda mais provocativa com você, já que diz que ser provocativo ajuda a gente a ser bem visto. Se você depois, não precisa ser agora, tá? Mas depois da conversa comigo, topar, vale você escrever essa sua frase no LinkedIn. De repente, até lá na bio, para refletir a tua autoridade. Não só a tua atuação técnica, mas a tua atuação estratégica. Coloquei um exemplo aqui para você. Ajuda empresas a corrigirem o desalinhamento entre discurso e comportamento. Ó, poderoso. Você compartilha isso no grupo, re- traz aqui para a gente dar feedback. Vai ser muito legal a gente poder depois ver isso no teu LinkedIn, expressando tua presença estratégica. Te espero já já no nosso próximo vídeo.